Oi, turma. Hoje vamos usar esse e-mail, tá? Para estarmos nos comunicando. Vai ser através de um vídeo gravado e depois disponibilizado para vocês tirarem as suas dúvidas sobre o conteúdo abordado na semana retrasada, tá? E qualquer dúvida, qualquer colocação que vocês queiram fazer, vocês podem fazer através dos comentários ou me procurar no PV do WhatsApp, tá? Então, o conteúdo abordado foi o trabalho humano na visão crítica dos filósofos. John Locke, Karl Marx e Hannah Arendt. Então, na visão desses três filósofos. Só que colocado para vocês, né, na apostila que eu disponibilizei, eu coloquei iniciando de Hannah, depois John Locke, depois Karl Marx. Mas aí eu quis colocar numa organização cronológica, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Então, iniciando por John Locke, né, filósofo inglês. Então, John Locke, a gente pode começar perguntando sobre o quê? Será que o ser humano tem direito à vida, à liberdade, à propriedade? Então, Locke achava que sim. Locke dizia que o ser humano tem direitos naturais, direitos intrínsecos, que nasce com ele, direito que ninguém pode tirar, que ninguém pode questionar e que são tomados por nós, são dotados a nós, são direitos que todo indivíduo, independente de cor, raça, etnia, condição social, tem e possui, tá? Então, os direitos naturais são direitos vinculados à existência humana. O que Locke diz sobre esses direitos ele pontua que é o direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Então, o que seria esse direito à vida? O direito a não ter e não possuir nenhum tipo de questionamento em relação à existência. A vida não pode ser tirada, não pode ser tomada e a vida é um direito humano intrínseco à nossa realidade. Então, pertence a nós, a nossa vida pertence a cada um, sem direito a ser questionado de maneira alguma, tá? E esse direito à liberdade. Quando se fala em liberdade, é para pensarmos nos mais variados direitos acerca da liberdade. Liberdade religiosa, de expressão, de pensamento. E esse tipo de visão vai influenciar na evolução da Inglaterra, naquela época. Então, quando falamos na ideia de liberdade, falamos obviamente, sobre um processo que Locke está fazendo de crítica ao modelo vigente da época, que é o modelo absolutista. E a gente sabe que John Locke, né, ele tem ideias iluministas. Porque ele é empirista, além de ser filósofo, ele tem essa questão de ideias iluministas. Mas só que essas ideias iluministas, a gente sabe que também é defendida pela burguesia. E a questão dele ser empirista, né, aí partindo um pouquinho para a área da educação, que é o quê? O conhecimento que só vem através de experiências. O homem é uma folha de papel em branco, né, preste a ser preenchida conforme ao passar do tempo, né, pelo aquele conteúdo que vai ser proposto a ele. Então, ele tinha essas ideias, por isso que ele era contra o absolutismo. Locke também fala para nós, e esse sem dúvida é um ponto mais polêmico do processo, é sobre o direito à propriedade privada, que é o terceiro. Quando se fala em propriedade privada, é o direito a ter a propriedade. Não é que todos tenham que ter, mas quem tem, ninguém vem a tirar. O que Locke está dizendo é que o ser humano que é livre, que é dotado de direitos, o ser humano que possui a possibilidade de estar vivo, tem condições por si próprio de, com o seu trabalho, adquirir propriedade. E caso ele adquira, ninguém pode tirar,
porque é um direito natural desse indivíduo. Então, o trabalho para Locke é essa questão. O trabalho é sua propriedade, o trabalho é o agente transformador da propriedade privada, pois o homem é o dono de si e dono do seu próprio trabalho. Então, para Locke é isso. Se eu sou dona de mim, eu sou também dona do que eu produzi, do meio de trabalho que eu produzi. Pertence a mim e não ao outro. Então, ele também tinha a questão da função básica do Estado, tá? Mas aí, John Locke e o trabalho. Tudo que o homem pode utilizar de maneira a retirar uma vantagem qualquer para sua existência sem desperdício, eis o que seu trabalho pode fixar como sua propriedade. Tudo que excede a este limite é mais que a sua parte e pertence ao outro. Deus não criou nada para que os homens desperdicem ou destruam. Então, se excedeu, não pertence a mim, pertence ao outro. Mas o que for tudo produzido, que estiver sem desperdício, se não for algo desperdiçável que compete tudo a mim, então é minha propriedade. Todo ser humano detém a propriedade de si mesmo. Sobre esta, ninguém mais pode ter qualquer direito. E aí a gente vem na questão do Estado. O que é que o Estado, para Locke, tem que garantir? Tem que garantir direitos naturais, proteção interna e externa, resolução de conflitos. Então, a função básica do Estado é garantir esse direito, porque, segundo o filósofo, se eu tiver vida e liberdade, a propriedade, eu tenho condições de buscar a minha felicidade. Locke vai compreender que a função do Estado não é gerir, não é oferecer uma série de serviços ao indivíduo. O Estado tem a função de garantir direitos naturais, proteção interna e externa e a resolução de conflito. E na resolução de conflito, ele diz que tem que ser de maneira imparcial, que é o famoso Estado liberal, que é a ideia que ele defende. A finalidade da lei não é abolir ou conter, mas preservar e ampliar a liberdade. E aí a gente vê a questão de John Locke em relação ao trabalho. O que eu produzo, o trabalho que eu exerço, a força que eu exerço sobre determinada questão pertence a mim, é uma propriedade, porque, consequentemente, a minha vida me pertence. E aí a gente vai para Karl Marx. Segundo Karl Marx, o trabalho humano é o único capaz de transformar a natureza. Só o homem tem condição de modificar o meio em que ele vive. Os outros animais, apesar de realizar trabalho, eles não realizam aquele trabalho que transforma as coisas. Exemplo, a abelha pega o pólen da flor e faz o mel, num ato de tentativa de manter o quê? A sua sobrevivência. O homem, ele quer satisfazer a necessidade que vão do estômago àquelas mais fundamentais para poder existir, tipo fome, frio, calor, até aquelas já de fantasias, do desejo. Então, ele consegue transformar esse mundo para satisfazer necessidades que são diversas e infinitas. Um exemplo é que em 2002, quando eu me utilizava da internet para realizar os meus trabalhos acadêmicos. Diante disso, o computador, para mim, como é que eu utilizava? Através do computador. E como era esse acesso à internet, né? Então, era um computador que era uma caixa enorme com monitor, que é o monitor, né? E tínhamos que ter uma linha telefônica conectada para ter a conexão. E aí, quando fazia a conexão, fazia um barulhinho
né, que estava conectando, estava buscando essa conexão, e o telefone ficava mudo. Por quê? Ou eu me conectava à internet, ou deixava o telefone livre. Então não tinha as duas opções. Então o telefone, nesse momento que eu estivesse usando a internet, essa linha ficaria ocupada, né? E atualmente a internet é usada com smartphone, com iPad, iPod, então através de redes móveis e Wi-Fi, né? E isso não compromete mais a questão da linha telefônica. Então, se eu estiver utilizando a minha internet naquele momento, eu não vou comprometer de maneira alguma a linha para alguém que queira me ligar. Então, olha quanta coisa se transformou. De algo que era de linha de escada para agora internet móvel, Wi-Fi, né? Então, é algo que o homem sempre está buscando modificar para satisfazer, para melhorar a sua condição de vida. Então, segundo Marx, cada vez que a gente satisfaz uma necessidade, a gente cria outra. Essas necessidades, elas vão avançando conforme o homem vai percebendo o seu meio. Nisso, durante o decorrer da história, o trabalho sofreu diversas alterações, sofreu muitas mudanças, né? Nessa questão, quando a gente vai ver a evolução do trabalho. Então, a gente viu o trabalho do homem das cavernas, que era um trabalho elementar, né? Para sobreviver, combater o frio, né? A questões de sobrevivência, né? Então, tinha muito isso. Também passamos pela escravidão, onde os homens não eram dono de sua vida, quem dirá do seu trabalho. Então, quando a gente pensa em escravidão, muitas vezes a gente remete ao pensamento dos portugueses quando escravizaram os negros, né? E não, esse trabalho escravo já vem de longa data. Então, no Egito já existia essa questão do trabalho escravo. E o homem não tinha direito nenhum sobre si e sobre o trabalho que exercia. E também tivemos o quê? O feudalismo. O homem trabalhava por segurança em sua sociedade, bem diferente da nossa, né? Então, era um trabalho mais rudimentar, era um trabalho de subsistência, né? Onde eu plantava para suprir a carência da minha família, e o que sobrava eu poderia usar como moeda de troca. E daí tivemos o que? O advento da Revolução Industrial, que mudou totalmente a forma de encarar o trabalho. Agora se tem jornada de trabalho, contratação, tem mulheres e homens e crianças trabalhando, desempenhando muitas vezes atividades parecidas. Então isso é uma grande transformação no mundo do trabalho. Nessa transformação, Marx percebe que algumas coisas se modificaram dentro da nossa sociedade. Não só o trabalho mudou, mas as relações do trabalho se transformaram demais. O trabalho é o único capaz de produzir riquezas. Quem produz toda a riqueza que o mundo tem é o trabalho. É dele que a gente vai produzir para virar mercadoria, para consumir e, enfim, movimentar a sociedade. Só que nessa relação nova de trabalho, não existe mais aquela ideia que o trabalhador, ele é o grande criador e o grande dono da sua produção, como anteriormente, né? Porque agora temos dois personagens bem interessantes na cena, que é o proletário e o burguês. Então, quando a gente pensa nessa questão do proletário, que é quem exerce o trabalho, é o trabalhador, e quem é o burguês? Marx diz
que é o dono dos meios de produção. O que seriam os meios de produção? As fábricas, as máquinas, as matérias-primas, enfim, tudo isso são instrumentos para produzir uma mercadoria. Só que o grande produtor dessa mercadoria é o proletário. Então, quem produz essa mercadoria? O proletário. É ele que trabalha. E o burguês é o dono desse trabalho. Então pensamos, se ele é o grande produtor, se ele é quem? O proletário. Se ele é o grande produtor, se ele é quem faz acontecer, se é o trabalho que cria riquezas, e esse trabalho é humano, esse trabalho é proletário, o proletário deveria ser o quê? O dono do seu trabalho. Mas ele não é. O filósofo vai dizer que ele não é. E essa questão que parece ser tão pequena vai gerar uma coisa que Marx chama de antagonismo de classe. Que significa o quê? Uma diferença completa. Uma séria diferença entre o proletário e o burguês. O trabalhador é o oposto ao dono dos meios de produção, que é chamado de burguês. Que o interessante do trabalhador dentro da fábrica é muito diferente do interesse do dono. Então, o interesse do trabalhador, ele é diferente do interesse do dono. O dono da fábrica que produz a riqueza, para ele enriquecer, né? Então, por que a fábrica existe? Para produzir. Para quê? Para satisfazer a minha necessidade de ficar cada vez mais rico. E o trabalhador que quer melhores condições de trabalho, quer um salário bom, digno, porém, não é bem dessa forma, né? O dono da empresa só ganha quanto mais o proletário perder, ou quanto menos ele ganhar salário. Então, a minha produção, né, vai ter um maior lucro se o meu trabalhador ele exercer mais tempos de trabalho e ganhar menos. Isso sim vai ser vantagem para o burguês. Então, quanto maior o salário do trabalhador, menor será o lucro do dono da empresa. E isso não é vantagem para a burguesia. Aí Marx vai dizer que nessa nova configuração do trabalho aparece uma coisa chamada de superexploração. O homem é cada vez mais explorado. Então, aquela ideia que o trabalho dignifica o homem, para Marx, é uma balela. Não vai dignificar, vai explorar ele mais. Agora, quanto mais tempo o trabalhador trabalhar sem receber, maior será a economia dos donos de produção. Então, surge uma questão chamada de mais-valia. Todo trabalho não remunerado, ou seja, horas a mais que eu trabalho enquanto professora. Então, se eu trabalho mais, se eu produzo mais, eu vou ter um salário fixo. Mas eu não paro de produzir, eu não paro de planejar como professor. Mas eu tenho um salário estipulado. A gente não recebe pelas várias horas de trabalho normalmente. O trabalhador ele é pago pelo seu próprio salário na sua primeira semana. Então, muitas vezes, a gente, na primeira semana, a gente já compreendeu uma carga horária de trabalho que compreende, que já vale o nosso salário. Então, muitas vezes a gente já pagou o nosso salário naquela primeira semana de trabalho. Então, isso é o quê? Uma economia de gastos para o dono da empresa. Porque nesse tempo que eu estou recebendo, que eu não estou recebendo, né? Que eu não estou recebendo, eu continuo o quê? Trabalhando. Eu continuo exercendo a minha profissão. Porque é estipulado. Vai ser X o seu pagamento. Mas a quantidade de horas é essa aqui. É bem maior.
No nosso caso, como professor, produzimos informações, conhecimento, e isso movimenta todo o ambiente escolar, porque estamos em constante movimento de produção. Como eu falei, a gente, como professor, a gente não para de produzir, a gente não para de planejar. Tudo que a gente vê, a gente relaciona a nossa profissão. A gente pode não estar dentro da sala de aula naquele momento, mas em casa a gente está planejando, a gente está trabalhando, entendeu? Então, isso não conta como horas válidas para ser pago. Então, a gente como professor, a gente não para. E Marx vai falar que tem dois tipos de extração da mais-valia. Tem a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia relativa é o dono da empresa, dos meios de produção, ele vai investir em tecnologia, em máquinas, por exemplo. E então, se pregava antes manualmente 20 botões por hora, agora com a máquina vai se pregar 10 vezes mais dentro da mesma hora trabalhada. Mas só que o trabalhador, nessa questão da mais-valia relativa, ele vai ganhar menos. Por quê? Porque houve um investimento por parte do dono em questões de tecnologia, em questões de máquina, tá? Então, nessa questão da mais-valia relativa, é só a gente pensar assim, que o dono vai ganhar relativamente, né? Porque ele teve que investir, ele teve um gasto. Mas, no entanto, o trabalhador, o proletário, o trabalho dele vai ser o quê? Vai ser desvalorizado. Então, podendo haver uma redução de carga horária e, consequentemente, se não houver a redução de carga horária, mas pode haver uma redução salarial. E tem a mais-valia absoluta, que eu botei aí mais-valia relativa, desculpe nos dois, mas essa imagem, ela caracteriza a mais-valia absoluta, tá? Que é o quê? O dono da empresa, ele simplesmente aumenta a quantidade de horas do trabalhador sem aumentar a remuneração. Então, o que ele puder sugar do trabalhador, ele vai sugar sem aumentar de maneira alguma o seu salário. Então, é só a gente pensar, o dono está ganhando absolutamente e não perde nada. E quando ele está ganhando relativamente, é porque houve um investimento por parte do dono na questão da tecnologia, na questão de maquinário, não na questão do trabalho humano, tá? Então, o dono está ganhando relativamente. Então, essas duas formas Marx coloca, tá, gente? E aí, a gente agora vem com Hannah Arendt. Então, filósofa política alemã de origem judaica, uma das mais influentes do século XX. E aí, Hannah, ela divide dessa forma aí, a condição humana do trabalho, né? Em relação ao trabalho, que é o labor, o trabalho e a ação. O labor seria toda atividade que você emprega como força física para alterar uma realidade, tipo construir uma casa, levantar tijolos, levantar todo tipo de questão de objetos, entendeu? Dentro daquilo que você está realizando, né? Vai exercer alguma força para realizar. Então, pode-se chamar isso até de trabalho braçal. O lado animal, temos nossa necessidade particulares, físicas de sobrevivência. Então, esse labor também está ligado a isso.
a essa sobrevivência que o homem precisa ter. Então ele trabalha para quê? Nesse momento, trabalha para sobreviver, é um trabalho mecânico. Então, todo dia ele levanta, ele vai exercer aquela função porque é condição da vida dele. Ele precisa exercer aquilo diariamente, tá? E já o trabalho é diferente. Você precisa pensar em alguma coisa e isso precisa se efetivar. Precisa se realizar de alguma forma. Então, a gente vai pensar nesse trabalho, então já é mais elaborado. Enquanto o trabalho, o labor, né, precisa dessa questão mais física, que é a questão mais de sobrevivência, para me manter, né, como pessoa, o trabalho já tem essa questão mais elaborada, que é um planejar, um pensar, que é onde vai ter a diferença do homem para o animal. Mas não que lá no labor a gente não tenha essa questão de sobrevivência, como o homem das cavernas. Ele exercia um tipo de trabalho, né, rudimentar, para poder o quê? Para poder manter-se e manter a sua sobrevivência e a dos seus. Então, é bem diferenciado. E a questão do trabalho já vem nessa diferença, que é a questão do pensar. Então, quando a gente vai para essa questão, a gente pode também usar o exemplo do feudalismo, como foi se criando as sociedades, né? Como foram se criando em tribos, sociedades e civilizações. E isso requer o quê? Um trabalho, um pensar, uma realização, para hoje a gente viver dentro da sociedade que a gente vive, né? O homem que se associou formou tribos, sociedades e civilizações, como eu já disse. E ela coloca uma questão que é, uma terceira questão, que é a ação. Então ela diz, fala sobre o labor, fala sobre a importância do trabalho, dessa questão do homem pensar, e fala sobre a questão da ação, que essa tem um caráter mais coletivo. Ela vem imprevisível, pois ela é plural, pois elas são relações, linguagens, experiências, lembranças do mundo que nos cerca, que foi construído por nós ao passar do tempo. Então, quando a gente pode pensar assim, na antiguidade não havia uma diferença patente entre labor e trabalho, mas a própria instituição da escravidão servia para quê? Para ter essa questão de um parâmetro, que era a questão do labor, é a questão do excluir. Então, quando a gente pensa nessa questão da escravidão, né, que o homem era um ser sérvil, só estava ali para servir, a gente pode fazer essa comparação em relação ao trabalho, tá? Então, muitas vezes essa questão do labor e do trabalho era diferenciado nisso. E o que diferenciava, para a gente poder entender, era a ação, de como isso era conduzido dentro da sociedade. Então, na antiguidade se pensava no homem que é civilizado, ou seja, político, daquele que atua na sociedade. Então havia uma certa separação, como eu disse a vocês, entre a questão do labor e do trabalho. Por quê? Se eu penso no homem como um ser civilizado e o escravo era tido como um homem que não era civilizado, que só servia para o trabalho braçal, né? Esse trabalho de escravidão sérvil, e tinha essa distinção, então eu dizia que essa questão do homem dentro da sociedade, porque ele tinha essa separação entre o cidadão e aqueles que não eram cidadãos.
Então, quem não era cidadão dentro dessa sociedade antiga? Mulheres, crianças, escravos, estrangeiros, eles não tinham direitos iguais aos homens, que tinha a questão da classe social, que não exercia esse trabalho, né? Esse trabalho, esse labor braçal. Então, era o homem pensante que regia a sociedade. E na modernidade, o trabalho é pensado, porque vem essa questão da fábrica, do comprar e vender coisas, o processo de coisificação, que também é falado, que é a redução de alguém à condição de objeto, que seria um certo tipo de alienação, que está vinculado a você, vendo o homem como um homem que só produz. Ele não é capaz de pensar. Então, para Hannah, a liberdade tem a ver com a política, para ser visto. Então, para ela, essa questão de liberdade tem um cunho político, que eu preciso ser visto dentro do que eu exerço, porque eu penso. Então, se eu penso, eu não sou um trabalho que estou ali, que me colocaram e mecanicamente eu vou realizando e cumpro a minha carga horária e recebo aquele salário no final do mês. Não. Eu penso e posso sim participar dessa sociedade. E aí, essa questão vai além, né? Que é onde começa os certos conflitos, né? Mas só para elucidar melhor aí, o trabalho é um conjunto de atividades que todos os seres vivos naturalmente necessitam empreender para simplesmente sobreviver. Isso ela fala no livro dela, A Condição Humana. Outra questão que ela bem coloca é: somente através do discurso e da ação que os seres humanos se manifestam uns aos outros, não como meros objetos físicos, mas enquanto homem. Então, é somente através do discurso e da ação. Então, se eu tenho um discurso, se eu tenho uma ação, eu penso. Eu sou um sujeito crítico dentro daquela sociedade. E outra questão também que ela bem coloca é: ser visto e ouvido por outros é importante pelo fato de que todos veem e ouvem de ângulos diferentes. É este o significado da vida pública. Então, para ela, essa questão de ação está ligado muito a essa questão da vida pública, tá? E aí, nessa questão que ela diverge com Karl Marx, né, sobre a questão do trabalho e dessa questão da alienação, é o quê? Para Karl Marx, o espaço público é para garantir a natureza do homem como um fabricador, para se ter uma consciência que ele é um trabalhador, que ele é visto naquele trabalho, né? A valorização do trabalho dele. Então, a alienação para Karl Marx é: o homem constrói para o burguês, fazendo todo o processo de construção de objetos para consumo. E quando o objeto é consumido, quem o consome não tem ideia do fato de como aquilo foi fabricado. Então, as pessoas que consomem aquele produto, que adquirem aquele produto, muitas vezes ela não pensa como aquilo foi fabricado, por quantas pessoas passou, se aquilo foi realmente aquele trabalho até chegar naquele objeto, enfim, né? Como foi realizado, quem realizou, quanto ele ganhou, o custo. Não, aí ele dá essa questão de alienação. Então, o proletário é esquecido, desprezado e sem direitos realmente garantidos. O trabalho tem que ser, aí é onde Hannah vai divergir com ele, quando ele diz assim: o trabalho tem que ser abolido para, de fato, o reino da liberdade suplantar o reino da necessidade. Isso é uma frase de Karl Marx.
Então, ele diz o quê? O trabalho tem que ser abolido para, de fato, o reino da liberdade suplantar o reino da necessidade. Mas aí ele está indo de encontro, que ele diz que a natureza do homem é faber, é trabalho. Então, se eu vou abolir, né, o trabalho tem que ser abolido, como ele coloca aqui. Se o trabalho tem que ser abolido, então, quando realmente o homem terá a liberdade? Se for aguardar a abolição do trabalho. Ou se ele é um escravo produtivo ou ele é um liberto improdutivo. Então, a gente pode pensar nisso. Se ele é um escravo produtivo ou ele é um liberto improdutivo. E a gente pode também elucidar nessa questão quando fizer o quê? Com os escravos. Aí sim eu trago para a questão do Brasil, da questão da escravatura que foi tida no Brasil. Que é o quê? Quando libertaram os escravos, deram a liberdade a ele, deram a carta de alforria. Mas tinha alguma lei vigente? Tinha alguma política pública para esses escravos que foram libertos? E aí, muitos queriam o quê? Voltar para o cativeiro. Porque no cativeiro eles tinham comida, pelo menos o básico para a sua sobrevivência. Então ele ia vender o trabalho dele em troca de comida agora. Então, para o homem ser liberto dessa questão do trabalho, entendeu? E para ele esse trabalho ser abolido, tem que ter políticas públicas, tem que ter garantia, entendeu? Tem que ter uma valorização. E aí, como é que é isso? Então, os escravos não tiveram. E muitos queriam voltar à questão da casa dos seus ex-donos para poder o quê? Para poder trabalhar. Porque deram a carta de alforria, jogaram eles dentro de uma sociedade que via eles como ninguém, como nada. Então, para Hannah, essa questão da alienação vai muito mais além. A alienação está muito mais vinculada à pessoa. Simplesmente vendo o homem como um homo faber. O homem só quer fabricar. Então ela acha que não. Ela acha que é mais além do que isso. São condições que não são dadas a esse homem. Porque ele pode ser mais do que um fabricador. Ele pode ser um sujeito crítico, pensante e atuante dentro da sua sociedade. Então ela irá discordar, pois ela tem uma terceira questão que justamente é a que eu falei a vocês, a ação humana no espaço público. Então o que será essa ação humana dentro do espaço público? Que é o quê? Lutar pelo coletivo, se fazer ouvir por todos, não só no meio que estamos inseridos, mas quando eu digo um todo, é um todo. Então muitas vezes a gente está falando, um exemplo, a gente está falando para professores. Mas muitas vezes é interessante, como eu disse a vocês, irem para a Câmara de Vereadores para participar das audiências públicas que existem no município, das sessões da Câmara de Vereadores. Para ali, eu sou uma professora, mas ali vai ter o quê? Vai ter um empresário, vai ter um atendente de loja, entendeu? Para o quê? Para justamente ver o que está acontecendo dentro da sociedade, o que estão fazendo e a gente exercer a nossa opinião, exercer a nossa cidadania dentro das questões que circundam o quê? Esse espaço público que Hannah diz. Então a ação está ligada à política, ao espaço público, a condições melhores, mas não